Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Wagner, fui convidado aqui pelos nossos amigos, Giovanni e a Bruna, para falar um pouquinho sobre essa série dos 10 mandamentos. E hoje nós falaremos sobre o 7º mandamento, não roubar. Então, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. O homem perguntou, quais mandamentos? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então nós podemos pensar, não, mas eu não cometo esse pecado, do 7º mandamento, eu não roubo, Mas se nós formos estudar a fundo tudo que esse mandamento nos pede, nós vamos ver que é muito mais do que o simples ato de roubar, Nós pensamos naquela pessoa que rouba, um assaltante, um ladrão, mas se nós formos analisar a fundo, quantas vezes nós já cometemos algo que afeta o 7º mandamento. Então, roubar, segundo aqui o Catecismo da Igreja Católica, começa falando aqui no parágrafo 2401. O 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente bens do próximo, ou lesá-lo de qualquer modo dos mesmos bens. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho do homem. Exige em vistas do bem comum, a respeito da destinação universal dos bens e do direito da propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. Então, a gente vai estudar esse mandamento e ver como a gente já cometeu várias vezes pecado contra esse mandamento. Por exemplo, nós vivemos num mundo que os valores estão muito invertidos. Por exemplo, o ato da corrupção. A corrupção é um roubo gravíssimo, porque ela tira o dinheiro da saúde, da educação, tira o dinheiro do remédio que salva pessoas, do médico que salva pessoas. Então, a corrupção é um dos pecados mais graves contra o 7º mandamento. Mas aí nós pensamos, nós podemos comentar, corrupção é para aqueles lá de cima, os deputados, governadores, presidentes, prefeitos, vereadores. Mas se nós formos estudar a fundo, nós também somos corruptos. Quantas corrupção nós já cometemos? Por exemplo, na eleição, você pode trocar o seu voto por gasolina, por churrasco, por uma cesta básica, pode trocar o seu voto por muitas coisas. Isso também é corrupção. É corrupção que te leva a pecar contra o 7º mandamento. Então, nós falamos muito dos corruptos e esquecemos também da nossa corrupção. Muitas vezes nós praticamos esse pecado contra o 7º mandamento involuntariamente, mas muitas vezes nós cometemos, sabemos que estamos cometendo. Então, nós precisamos refletir, nós estamos sendo corruptos também, nós estamos participando dessa corrupção. Então, é algo para nós pensarmos, algo para nós refletirmos e ver se nós precisamos, no que precisamos melhorar. O Catecismo fala muito sobre esse pecado, que o roubar não é simplesmente pegar uma arma, sair roubar, ou furtar, pegar algo escondido. Nós, por exemplo, podemos cometer o pecado contra o 7º mandamento, por exemplo, como patrão. Eu tenho um funcionário e pago um salário injusto para ele. E ele vai trabalhar por aquele salário injusto porque ele está precisando. Eu estou cometendo um pecado contra o 7º mandamento, de pagar um salário injusto para uma pessoa que está trabalhando e dando duro ali no trabalho. Então, nós precisamos refletir muito. Como funcionário, eu posso estar pecando com o 7º mandamento, não cumprindo a minha obrigação de funcionário. Chegando atrasado no serviço, me enrolando no serviço e tantas outras coisas que nós podemos cometer sendo muitas vezes involuntário, mas
se nós formos refletir, nós vamos descobrir que nós estamos cometendo, né, um pecado gravíssimo, né, contra o sétimo mandamento, enrolando e tantas outras coisas, né? E o patrão também não pagar o salário em dia, né? Quantas vezes a pessoa está precisando, chega o dia de receber e não recebe esse salário, né? Ele precisa receber aquele salário para ir comprar comida para o filho, né? Para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz, e ele não recebe em dia, né? E aí eu estou cometendo um pecado, né, contra o sétimo mandamento, de não pagar o salário em dia. E então nós precisamos refletir para poder melhorar cada dia mais, né? Para a gente poder merecer o céu. Sempre atento para não cairmos em tentação, não cometermos o pecado. E também tem um pecado, muitos pecados aqui cometidos, né, contra o sétimo mandamento pelo comerciante. Você que é comerciante, você tem que tomar muito cuidado para você não cometer o pecado contra o sétimo mandamento. Você vai vender um mantimento, por exemplo. Você adultera a balança e põe menos peso lá, põe 900 gramas e na balança aparece 1 quilo. Você está pecando com o sétimo mandamento. Você está roubando o seu irmão que foi até o seu estabelecimento. Então, muitas vezes, nós, apenas 50 gramas, 100 gramas, mas eu estou roubando. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, você que é comerciante, ter muito cuidado para não cometer, né, pecado, preços injustos, balanças adulteradas, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, para que nós possamos ser dignos de Cristo, né? Como Cristo disse aqui, né, nessa citação aqui, no livro de Mateus, né, não roube, né? Jesus foi pregado na cruz para nos livrar do pecado. E muitas vezes nós não damos valor, né, a esse sacrifício que Jesus fez por nós, né? E muitas vezes, né, nós já ouvimos também que achado não é roubado, né? Quantas vezes nós já ouvimos esse ditado? E realmente achado não é roubado, mas desde que eu não saiba de quem é aquele. Porque se nós, por exemplo, eu vou indo pela rua, né, eu acho uma nota de 10 reais, não tem ninguém lá perto, não tem nome, eu achei, eu não tenho como devolver. Então, realmente, achado não é roubado. Mas se eu estou indo e vejo alguém derrubar uma nota, e eu vou lá e pego e não devolvo para a pessoa, eu fico com essa nota para mim, né? Então, nesse caso, o achado é roubado, porque eu achei, sei quem que é o dono e não devolvi, né? Outra coisa que às vezes a gente faz muito, né, é emprestar algo, né? Empresta algo de alguém e depois não devolve, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com obra, né? Muitas vezes eu não tenho uma ferramenta, eu vou lá e empresto uma ferramenta do meu amigo, lá, né, do meu amigo que trabalha também com obra. E eu pego essa ferramenta, uso essa ferramenta, guardo nas minhas coisas e não devolvo. Eu estou também cometendo um pecado contra o sétimo mandamento. Eu estou roubando uma ferramenta dele. Eu peguei uma ferramenta emprestada e não devolvi. Isso também é roubo. Uma outra coisa também que eu já pensei assim, né, é sobre não pagar o dízimo, né? Muitas vezes a gente frequenta uma igreja, frequenta uma paróquia e não paga o dízimo, né? Eu já pensei, né, pagar o dízimo, dar dinheiro para o padre, né? Mas aí depois você vai, começa a frequentar, vai conhecendo, vai vendo os gastos que tem na igreja, né? O padre, né, precisa comer, precisa se alimentar, precisa se locomover, visitar as comunidades, e tudo isso tem gasto, né? A paróquia tem funcionários, a paróquia tem energia e tem água. Então, nós precisamos ser dignos, né? Aquela paróquia que nós pertencemos, de pagar o dízimo, né? A quantidade, a Igreja Católica não fala uma quantidade, né? A Bíblia sim, fala a 10ª parte, mas a Igreja Católica, né, não fala em quantidade, né? E nós como cristãos, precisamos suprir esses gastos da igreja, né? Então, não pagar o dízimo também é um pecado contra o sétimo mandamento. Quando você começar a participar, você vai ver o grande valor que tem de se ajudar na comunidade, né? Então, você que não participe ainda, não cometa mais esse pecado contra o sétimo mandamento, certo? E também, quando nós estamos estudando aqui, nós devemos falar muito da doutrina social da igreja, né? Então, muitas vezes nós vimos nossos irmãos, né, por aí passando dificuldade, né, muitas vezes passando fome, com aluguel atrasado, e nós falamos, né, isso não tem nada a ver comigo, isso é problema dele, né? Muitas vezes nós falamos, ele é um preguiçoso, ele é um beberrão, muitas vezes nós
olhamos, né, os pecados deles e, olhando o pecado dele, nós estamos cometendo outro, de julgar uma pessoa que não sabemos por que ele está naquela situação. Né? Então, a nossa obrigação de cristão, né, para nós não cometermos mais um pecado contra o 7º mandamento, é ajudar o nosso irmão que está necessitado. Né? Independente da situação que ele está passando ali, né, seja muitas vezes por vício, por várias questões, né, a nossa obrigação como cristão é de ajudar. Né? Além de levar o alimento lá na igreja, nós podemos olhar, né, se nós temos em casa, quantas vezes nós olhamos no nosso guarda-roupa lá e tem um monte de roupa que faz às vezes até anos que nós não usamos. E tem pessoas, principalmente no frio, pessoas passando frio por falta de uma blusa que muitas vezes nós estamos lá atrapalhando e nós não doamos essa blusa. Então, a partir do momento que nós não doamos, não ajudamos, nós também estamos cometendo um pecado contra o 7º mandamento, né? De não ajudar aquela pessoa que está necessitando. Então precisamos olhar muito nessa parte, que é a doutrina social da igreja. Né? Muitas vezes uma pequena ajuda, né? Como nós vimos naquela passagem da Bíblia, que a viúva deu pequenas, né? Uma pequena moedinha, e Jesus falou que ela doou mais que os outros, porque ela doou tudo que tinha. Né? Então não é a quantidade, né? E sim, né, de bom coração, nós podemos ajudar o nosso irmão com um alimento, com uma roupa, mas também muitas vezes podemos ajudar ele com uma palavra. Ir lá, muitas vezes ele está meio perdido na vida, podemos ir lá, falar, ajudar, orientar. Né? Nós, como cristãos, precisamos de ajudar. Com alimento, com roupa, com orientação, né? Com oração, né? Para nós não cometermos, né, o pecado contra o 7º mandamento. E uma coisa também muito importante, né, que quando nós analisarmos, né, sobre esse pecado, nós vamos perceber quantas vezes já cometemos esse pecado. Né? E o importante, né, nós irmos até o sacerdote, confessarmos nosso pecado, mas é muito importante a reparação do que fizemos. Né? Se eu percebi, né, que eu peguei algo emprestado, por exemplo, do meu amigo e não devolvi, eu tenho a obrigação, né, de sair daqui, pegar aquele algo que eu peguei e não devolvi, ir lá e devolver para ele. Né? E se eu, por exemplo, você que é comerciante, deu um troco errado, você sabe que deu um troco errado, quando aquela pessoa voltar lá no seu comércio, pegue o troco e devolva para ele. Né? Muitas vezes, se nós tiramos algo e fica, para nós devolvermos, vai ficar muito vexatório, devolvemos de algum modo. Né? De algum modo, arrumamos algum modo de devolver. Né? Ou se nós não podemos devolver porque a pessoa morreu, porque a pessoa se mudou, nós temos a obrigação de reparar esse mal. E como separamos esse mal? Se a pessoa já morreu, se a pessoa foi embora, se eu não conheço mais a pessoa, o que nós possamos fazer? Pegamos essa quantia e doamos para a igreja, doamos para uma instituição de caridade, pegamos esse mal que nós cometemos e ajudamos alguém que está precisando. É um modo de reparar, além de ir e se confessar. Então, nós precisamos ser justo em todas as partes. Então, nós precisamos refletir muito sobre isso, para que possamos ser dignos, né, do que Jesus fez por nós. Né? E outra coisa também que nós não devemos praticar, né, é a agiotagem. Né? A agiotagem também é um pecado muito grave, porque muitas vezes a pessoa está passando um momento de dificuldade e ele vem te pedir um dinheiro e você, tá bom, eu empresto, e cobra um juro altíssimo. Né? Como tem muita gente aí vivendo disso, cobrando um juro alto para emprestar, exatamente na hora que a pessoa está mais precisando, né? Nós vamos lá e cobramos um juro, emprestamos e cobramos um juro. Isso é um pecado contra o 7º mandamento. Né? Então, se você cometeu esse pecado, você precisa pegar o que você cobrou a mais e ir lá e devolver para a pessoa, para você reparar o erro que você cometeu contra essa pessoa. Porque dinheiro a juro é pecado. Né? E é um pecado contra o 7º mandamento. E você, né, nós podemos parar no inferno por causa se nós cometermos esse pecado. Né? Muitas vezes nem sabendo que está cometendo esse pecado. Mas a partir do momento que nós descobrimos que nós cometemos esse pecado, nós precisamos reparar. Né? E como eu disse, o nosso Catecismo da Igreja Católica, né, dedica várias páginas para falar sobre esse mandamento. Né? Então, se você tiver um catecismo na sua casa, estude a fundo, não só esse mandamento, né, mas todos. Né? E sim, aqui no Catecismo da Igreja Católica, ele vai falar toda a doutrina da Igreja. Né? Ele vai falar o que devemos seguir
como devemos agir, né? O que é pecado, o que é certo, o que é errado. Aqui no Catecismo, né? Fala tudo isso. Vemos aqui uma citação, né? Que é de 1 Coríntios, né? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os rapinadores herdarão o reino de Deus. Nós temos muito pecado de estimação, né? Nós cometemos um pecado, aí nós nos arrependemos, vamos lá, confessamos, né? Cumprimos a penitência que o padre nos pede, mas na outra semana estão cometendo de novo o mesmo pecado. Então, Jesus hoje falou para nós, em Mateus, né? Não roube. Né? Então, Nossa Senhora também está falando para nós hoje, faça tudo o que Ele disser. Né? E hoje Ele disse para nós, não roube. Né? Então, tantas coisas que nós temos, tantos meios de cometer pecado que nós temos, né? De cometer pecado com o 7º mandamento. Então, nós precisamos estar mais atentos, precisamos estudar e pedir a Deus, né? Pedir a Jesus, pedir a Maria, que nos ajude a melhorar um pouquinho por dia. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar muito em oração para que possamos, né, ser dignos. Então, meus irmãos, eu peço que vocês estudem bastante, né? Oração, estudo da palavra, né? Estudo sobre o catecismo, para que possamos melhorar cada vez mais. Então, voltando sobre, né, esse 7º mandamento, né, não roube, não furte. Furtar e roubar, né, na lei dos homens são coisas diferentes. Né? Roubar é quando eu uso a força para tirar de alguém, e furtar quando eu vou solitariamente e tiro algo de alguém. Mas, perante Deus, tudo isso é pecado. Então, se uma pessoa está passando fome e vai lá e rouba algo para comer, ele está cometendo um pecado, mesmo roubando algo para comer. Só que é um pecado mais leve, que ele está tirando algo, né, para a necessidade dele. Mas quando a pessoa comete um pecado mais grave, por exemplo, o pecado da corrupção, né? A pessoa vai lá e tira um dinheiro da saúde. Né? Quantas pessoas não estão morrendo na fila dos hospitais? Né? Quantas pessoas não estão lá esperando uma cirurgia em macas porque não tem um leito? Muitas vezes quem pratica a corrupção são pessoas que não precisam daquele dinheiro, mas o vício, né, o maligno está tão impregnado naquela pessoa que ele não pensa no irmão. Nós não podemos ser conivente com aquele que é corrupto. Né? E nós também precisamos eliminar da nossa vida a corrupção. Né? Porque tem, nós, como eu falei, nós falamos muito da corrupção, das grandes corrupções, né? E esquecemos das pequenas que nós participamos, né? Seja no nosso serviço, seja no comércio, seja onde for, né? A corrupção que nós cometemos. Então, diz um ditado aí que cada povo tem o governante que merece. Né? Se nós temos um mau governante, a culpa disso é nossa. Né? Na primeira carta aos Coríntios, os ladrões não entrarão, não herdarão o reino de Deus. Né? Então, nós precisamos ser digno de merecer o reino de Deus. Né? Então, meus irmãos, precisamos ficar muito atentos, né? Dos pequenos pecados e dos grandes pecados, para que possamos, né, chegar no fim dessa caminhada, né? Porque o caminho, né, que leva à salvação e a porta são estreitas, né? Mas a vitória, né, para quem conseguir passar por ela, vai ser muito grande. Então, meus irmãos, porque larga é a porta, o caminho e a porta que leva à perdição. Né? Então, nessa vida aqui, se eu roubar, né, se eu usurpar, se eu usar do bem de outros, provavelmente eu vou levar uma vida aqui mais tranquila, né? Mas a verdadeira vida começa após a morte. Né? A nossa vida aqui é passageira, é apenas uma pequena passagem para nós prepararmos o caminho para a vida eterna. Então, você, meu irmão, que está vendo, né, nesse momento, reflita, estude, vê aonde você está errando. Né? Eu, preparando esses vídeos aqui, descobri grandes erros que eu estava cometendo, pequenos erros que eu estava cometendo, e já estou me preparando para reparar esses erros. E com certeza, né, nós todos, né, temos nossas fraquezas, nós todos, né, temos os nossos pecados, mas precisamos nos santificar cada dia. Vamos nos esforçar, né, você, meu irmão, minha irmã,
para que possamos ser dignos do que Jesus nos pediu, né? E sempre lembrando, né, do que Jesus nos falou, né? Se você quer ganhar a vida, né, não roube, não mate, ame seu próximo, honre seu pai e sua mãe, né? Então, resumindo, nós precisamos seguir os 10 mandamentos. É fácil? Claro que não é fácil, né? Se você cometeu ou está cometendo esse pecado, se arrependa sinceramente, repare o seu dano, vá até a sua paróquia, confesse, que com certeza você vai se sentir bem melhor e a sua vida vai começar a caminhar nesse caminho que é Jesus. Jesus que é caminho, verdade e vida. Então eu espero que esse vídeo, né, nos ajude, né, a melhorar um pouquinho a cada dia e que possamos, né, quando chegar no fim da nossa caminhada, ser digno desse Jesus maravilhoso, né? E que Deus abençoe a todos nós e nos dê força para continuar a nossa caminhada. Muito obrigado.